Pare de falar com uma pessoa assim. Fala, mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Burigato Responde. E eu recebi uma pergunta, que já eu falo, porque senão, né, já vou entregar logo aí a resposta e talvez você não entenda nada, né? Mas eu recebi uma pergunta e basicamente o conselho que eu te dou é este, já de cara, do título aí. Pare de falar com uma pessoa assim, mas é lógico, deixa eu explicar para que você entenda e consiga aplicar tudo isso, beleza? E, claro, entenda que tipo de pessoa que eu tô falando, não é? Que é o mais importante, tá? Então, né, se você quer saber a resposta ou o tipo de pessoa, fica aí, mas antes deixa o seu Fala Mestre aqui nos comentários, é claro, se inscreva no canal e curta esse vídeo para o YouTube entender que você gosta dos meus vídeos e sempre te notificar quando tiver conteúdo novo por aqui, beleza? Bom, vamos lá, né? Eu já trabalho com essa parte de desenvolvimento humano faz um bom tempo, né? Então, eu aí acumulado mais de 8 anos de experiência nessa área, mais de 700 alunos que passaram pelos meus treinamentos, não é? E é lógico, durante todo esse período, não é? Eu lidei com um monte de gente, né? Lidei com muita gente, muita pessoa, né? Todo tipo de pessoa. E lógico, né? Como o meu trabalho ele é público, então eu não fico fazendo isso daí, por exemplo, só, sei lá, numa salinha onde só quem passa na frente daquela salinha descobre. Não, eu posto no YouTube e tudo mais. É óbvio que eu lidei com muita gente e muita gente ficava me perguntando coisas ou trazendo situações e por aí vai, não é? E uma das coisas que eu aprendi, de forma bem específica e clara, tá certo? É que nem todo mundo, vamos lá, primeiro, a maioria não quer conselho, beleza? A maioria acha que já sabe o que precisa para determinada situação. O que as pessoas, na maioria das vezes, elas querem é mais te usar, no sentido de que elas querem ficar falando no teu ouvido especificamente e não necessariamente ouvir, ou elas querem muito mais ficar reclamando, né? E não necessariamente desabafar. Isso é meio ruim também, tá? Porque quando você faz isso de forma totalmente descontrolada, você pode ver, né? Você, até entra, né, uma coisa interessante, porque eu mesmo já falei, já expliquei, e isso é real, né? Que o ato de você falar, até é algo que o próprio Jordan Peterson explica, o ato de você ficar falando, é justamente por isso que nós queremos falar, inclusive muitas vezes, faz com que a gente tente esclarecer. Então, assim, é uma necessidade humana falar, porque a gente está tentando quase que decifrar um dilema, não é? E aí a gente começa a falar. Só que qual que é o problema? O problema é que falar de forma desembestada, e principalmente sem orientação, sem saber mais ou menos como se ordenar, né? Aquilo pode ser, né, pode ser iatrogênico, pode fazer muito mais mal, tá? Do que bem. As vagas para o portal e para o Reflexões, que todas estão encerradas, acho que você já sabe. E se você quiser ganhar uma aula gratuita, ou do portal ou do Reflexões, entrar na lista de espera para que em breve você consiga uma vaga para qualquer um dos treinamentos, os links também estão aqui abaixo, beleza? Então o que acontece é o seguinte, a partir de tudo isso, tá? As pessoas querem falar de forma desembestada, desordenada, e isso muitas vezes é ruim. Elas não querem conselhos, elas não querem saber o que você pensa, elas querem muito mais utilizar o seu ouvido, não é? Do que outra coisa. Me veio a seguinte pergunta: Thiago, a pessoa só faz o que quer, independentemente do que eu falo. O que eu faço? Bom, pare de falar com uma pessoa assim. Este é o ponto fundamental. Beleza? Esse é o ponto fundamental. Vamos lá. Lógico, primeiro você deve pensar o seguinte: poxa, mas aí eu tô quase que abandonando a pessoa, não é? E muito pelo contrário mesmo, tá certo? Veja lá, primeiro, né? Vamos lá, por exemplo, eu estudo muito, não é? Estou em contato muitas vezes com situações específicas, estou, assim, totalmente focado em, por exemplo, decifrar determinado dilema de um relacionamento, beleza? E aí, sei lá, alguém aborda, né? Ou como até já aconteceu em alguns encontros, ou alguma coisa até com aluno mesmo, né? Que vai querer tirar uma dúvida comigo, ou alguma coisa assim. E ao invés de querer tirar uma dúvida, na verdade está muito mais ali, como eu disse, desabafando, tá bom? E em contrapartida, já tem uma decisão tomada. Beleza? Então, o que eu falar é basicamente, ponto é, o que eu falo cai em ouvidos surdos. Então, eu aprendi depois de muito tempo que não vale a pena, porque quando eu fico falando com alguém que não quer me ouvir, o que eu faço, na verdade, é, ao invés de possivelmente ajudar alguém, é dar pouco valor para as minhas palavras. Basicamente é isso, não é? Então hoje, eu tento muito antes de, sei lá, na verdade, eu nem sinto tanta necessidade, isso é bem importante ressaltar, né? Muitas vezes, já até recebi essa pergunta, sei lá, no encontro com amigos eu fico falando, eu fico ensinando coisa, e óbvio que não, nem cabe ali, tá? E na grande maioria das vezes, como eu disse aqui, as pessoas não estão interessadas, elas estão interessadas em falar, tá? Até quando alguém chega pra você e fala assim: Thiago, ou, né, você, qual que é a sua opinião sobre determinada coisa? Ela não quer ouvir minha opinião, ela quer falar a dela, isso é muito importante você entender,
Beleza? É até engraçado porque eu tava mexendo no Twitter esses dias e tem um vídeo daquele comediante, o Afonso Padilha, acho que é isso, né? Dos quatro amigos lá, né? E aí ele tá falando assim, imagina uma menina de 24 anos, imagina uma mulher de 24 anos que não trabalha, não tem casa, mora com os pais, não tem carro, blá, 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 né? E aí daqui a pouco uma mulher pega e fala assim, mentira! Aí ele, quê? Ele mentira o quê, né? Ele até fala, pô, esse foi a mentira mais aleatória que eu já ouvi, né? E aí ela falou, não, eu tenho 24 anos, eu trabalho... Enfim, falou o contrário do que ele disse, né? E aí, o que aconteceu? Porque, logicamente, ele falou, porra, eu falei pra você imaginar uma pessoa e você imaginou você. E aí ele começou a zoar a pessoa, né? Até que ele foi gente boa, inclusive, né? Ele começou a zoar porque, porra, menina maluca, né? Totalmente autocentrada, totalmente... Isso é muito sintomático, na verdade, né? As pessoas hoje querem falar, aparecer e caramba, tá? Então, uma das coisas que você precisa entender profundamente, tá bom? São essas coisas que eu falei, então pode pausar o vídeo, voltar e anotar de forma específica, basicamente é isso. Elas não querem conselhos, elas já acreditam que sabem o que querem, elas acreditam que sabem, mesmo que na realidade aquilo não funcione, e uma pessoa que faz o que quer, independentemente do que você fala, ela continuará fazendo, mesmo que você recrute os melhores argumentos ou alguma coisa nesse sentido. Até porque, por justamente isso não se tratar talvez de algo profissional para você, talvez você não tenha a habilidade de conduzir uma situação, no sentido de ir fazendo perguntas, ir fazendo a pessoa talvez entrando na tua, não é? Por isso que mais uma vez até coloco aqui que grande parte, um dos meus impulsionadores, né, interiores, digamos assim, foi isso, não é? Foi essa questão justamente de olhar para as pessoas e tentar entender o melhor formato para ajudá-las, né? Mesmo muitas vezes quando, como eu disse aqui, elas têm total resistência nesse sentido, não é? E você, lidando com as pessoas, você precisa entender que, em grande medida, tá, os seus problemas serão solucionados. E detalhe importante, elas vão te ouvir mais quando você parar de falar com elas. É contraditório, mas essa é real. Então, sei lá, imagine que você chega um amigo vai lá, reclama de alguma coisa e por algum motivo ele fala, pô, e a sua opinião, né? E aí você fala e ele rebate, beleza? Só que você, muitas vezes, e é um erro, tá? É muito importante você entender, começa a querer convencer a pessoa, né? Você começa a querer convencer a pessoa. Tenta fazer o contrário, até com essa pessoa que faz o que quer independentemente do que você fala. Tente falar o seguinte, tá? A pessoa vai lá, resiste e começa a querer te convencer de que ela tá certa e não o que você disse, tá certo? Assumindo que, de fato, o que você tá falando é bom, tá? Não tô nem entrando nessa questão, porque é bem provável até que seus conselhos da maioria sejam ruins, e você precisa considerar isso, tá bom? Mas vamos supor que você vire e fale assim, não, mas quer saber de uma coisa? Faz o que você quiser também, tô aqui falando pra te ajudar. Se você não quer, azar o seu, dane-se. Faz o jeito que você quiser, a vida é tua, pô. Né? Uma frase até que acho que é o Abu Janra que fala, eu já falei algumas vezes, a vida é tua, estrague-a como quiser, né? Quando você faz isso, olha, pode ter certeza, a pessoa vai começar a reagir de uma forma diferente, ela vai querer, mesmo que fingindo, tentar considerar um pouquinho mais o que você está dizendo ali, né? Porque no final das contas é isso. Então até quando, sei lá, por exemplo, talvez um aluno vire e rebata o que eu falo. E pelo seu olhar, né? Como eu tenho mais experiência, eu estudei mais, pô, é lógico que eu vou olhar aquilo com mais sensibilidade. Então eu vou bater o olho e falar, puta, vou tentar refletir, né? Me abrir ali no sentido, mas talvez eu falei, não, você está falando besteira, de fato, só que você está apegado a uma ideia, né? E ele fala, não. Então tá bom, faz o jeito que você quiser, a vida é tua, porra, não é? Eu tô aqui pra te ajudar de alguma forma, se você não quer, que nem agora, se você pode falar, não, eu não quero parar de falar com a pessoa, né? Até porque parar de falar não é ignorar, fechar as caras, que nem uma criança birrenta, é lógico que eu não tô falando isso, né? O que eu tô querendo dizer é o seguinte, dê valor às suas palavras. Se você não der valor às suas palavras, quem vai dar, pô? Né? Então quando você insiste em falar ou aconselhar, ou qualquer coisa nesse sentido, com quem não está nem aí e você precisa ganhar sensibilidade, é algo que eu trabalho muito, tanto no portal quanto no Reflexões. O próprio Arte da Sedução, por exemplo, é um treinamento que, como eu disse, ele é multifacetado. Por quê? Porque a pessoa pode achar que é só para seduzir, mas não, você ganha uma sensibilidade de fato aprender a ler melhor as pessoas. E aí com isso você ganha muito mais, por exemplo, sanidade mental nesse sentido. Beleza? Porque você não perde tempo com quem não... Né? É fundamental você entender isso, tá bom? Então, essa é a primeira abordagem. Pare de falar com uma pessoa assim. Como eu disse aqui, não neste sentido de virar cara, eu não falo mais com você, lógico que não, tá? Até porque isso é contra o que a gente fala do portal Poder Social como um todo, que é o amadurecimento da sua personalidade. Não,
é você dar valor às suas palavras. É você, por exemplo, concluir uma conversa desse sentido. Ah, beleza, faz o que quiser também, não tô nem aí. Né? A vida é tua, pô, tá? Tô tentando te ajudar, mas se você não quer, não tem problema. O que eu vou fazer, tá? E você encerra o assunto nesse sentido, tá bom? Até porque, como eu disse aqui, quando a pessoa perceber que esta é a sua forma de lidar com isso, ela vai pensar 2 vezes antes de começar a te contestar. Ou, por exemplo, antes de começar a te importunar, tá bom? Nesse sentido. Então eu espero que tenha feito sentido para você, espero que eu tenha conseguido trazer um pouco mais de clareza, mas é muito interessante que para você entender com mais profundidade isso, seria interessante você assistir a primeira aula do portal, que é disponível, na verdade é o seguinte, quando você entra para a lista de espera do portal, você recebe a possibilidade, você entra lá numa lista, né, então conforme vão surgindo novas vagas, a gente vai notificando as pessoas que vão chegando antes, né? Obviamente, tá? Só que você recebe um acesso gratuito a uma aula do Portal Poder Social, para você entender a coisa como um todo. Então, mais uma vez, talvez o que eu falei aqui tenha ficado deslocado. Por quê? Porque você não tem a visão do todo. Mas essa aula vai te dar uma visão do todo, beleza? E aí você vai ter mais clareza ainda de como aplicar tudo o que eu falei aqui, tá? Os links estão aqui abaixo, tanto do portal quanto do Reflexões. Escolha e fale com a minha equipe e vai ser um prazer receber você em qualquer um dos 3, beleza? Como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento. Grande abraço e até a próxima.